Glórias a Ti, que o Senhor continue falando com cada um de vocês nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue te abençoando. Essa mulher abençoada, esta mãe abençoada, essa esposa abençoada que você é, esta pastora abençoada que você é. Que você continue deixando Deus te usar. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para te entregar. Ele ainda vai fazer mais e mais. Ainda está pouco, papai ainda vai fazer mais na tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Ele vai te entregar na hora dEle, no momento dEle. Só descansa o teu coração, porque o Pai está vendo tudo e Ele está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite, família. Aleluia. Tá. Amém. É porque acho que eu tô aqui emocionada. Amém. Igreja, antes da gente orar mais um pouquinho, porque como disse a pastora, nós estamos aqui porque o Senhor tem coisas boas para nós, porque Ele está nos ensinando. E às vezes, como a pastora mesmo falou na abertura, a pastora Suzane, estava falando da pastora Maria, a pastora Suzane também comentou que nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. E enquanto eu orava, eu, né, a Maria Regina, eu dizia, Senhor, traga uma palavra, porque eu sempre faço isso. Quando eu vou ministrar, eu falo, Deus, qual que é a palavra que a igreja precisa? Lógico que eu incluo nisso, porque eu sou igreja do Senhor. Nós somos igreja. E eu pensei algo e pedi algo para o Senhor, mas não veio. A palavra não veio do jeito que eu esperava. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Porque nós estamos numa campanha, né, de 12 dias de oração, e nós estamos pedindo coisas novas para o Senhor. Nós queremos algo novo. Igreja linda, maravilhosa, que eu amo. Povo de Deus. Mas eu preciso dizer para vocês que para acontecer algo novo, assim como a pastora Maria falou, nós temos que mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos. Ou seja, para algo novo acontecer na minha vida, eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Porque o Senhor já tem tudo para nos entregar. Ele é bom, Ele é perfeito. Ele tem tudo pronto, porque Ele é Deus. Mas o problema, às vezes, é conosco. Nós precisamos de fazer algo novo nesse ano, algo novo para o Senhor. Algo novo, às vezes, nas orações, na leitura da palavra, no jejum, igreja. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos estar na dependência do Senhor. Não é naquilo que eu quero, não é naquilo que eu penso, que eu desejo, não, é aquilo que o Senhor quer, é aquilo que Ele deseja que nós possamos fazer. E para isso, às vezes, não é fácil. Não é fácil, sabe? A gente deixar as coisas naturais, sabe? Deixar as coisas fluírem assim, tranquilamente. Ah, tá tudo bem, tá tudo normal. Não tá, não. Não tá. Nós precisamos fazer coisas novas para o Senhor. Nós precisamos ter atitudes novas. Nós precisamos vencer a nossa carne. Sabe, eu sei que é difícil, às vezes cansado, levantar na madrugada e orar. Eu sei que a nossa carne geme. Não é fácil. Mas, por outro lado, a igreja, nós agradamos tanto o coração do Senhor, porque nesse momento nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração dele. Estou pregando ainda não. É só uma introdução. É uma introdução meia, mas Deus sabe.
Amém, igreja? Então, aquieta o seu coração. Mesmo que a palavra de hoje não venha assim do jeito que a igreja, do jeito que eu gostaria, mas está vindo, vai vir do jeito que o Senhor quer. Amém? Não deixa nada tirar a sua atenção da palavra. Não deixa nada tirar a sua atenção da palavra do Senhor. Não sou eu. Não preste atenção em mim, porque eu não sou nada. Mas eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos orar mais um tiquinho. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, papai, o teu povo, a família do Senhor, os teus filhos que o Senhor levantou, que o Senhor trouxe até aqui, porque eu sei que a resistência estava grande na vida de muitas pessoas para vir hoje para cá, mas o Senhor fortaleceu eles. O Senhor conduziu eles até aqui pelo teu Espírito Santo, porque eu sei que alguns pensaram, não, eu não vou hoje, vou deixar a semana que vem, porque às vezes é isso que a gente faz. A gente, não, hoje eu não estou bem, amanhã eu estou melhor, semana que vem eu vou no culto, e assim vai, e assim vai. Hoje eu não vou orar, não, amanhã eu oro, depois da manhã eu oro, e é assim. Papai, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor não abre mão de nós que somos teus filhos, papai. E nós estamos aqui rendidos aos teus pés, papai. O teu povo, que a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Papai, eu creio, Deus, que o Senhor tem coisas grandes para esta igreja, para nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor? João 14. Aleluia, uma palavra linda. Um livro maravilhoso. Aleluia. Eu coloquei aqui, João 14. Nós vamos ler do 1 ao versículo 11. Glória a Deus. E eu coloquei aqui, eu nem tenho costume de fazer isso, mas eu coloquei aqui, virtudes de um discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Se eu pudesse levantar aqui as duas mãos e os pés, eu levantava. João 14. Vou ler ali, que o nosso amado já colocou. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando, para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eita glória, que Deus amoroso. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz todas as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui na Bíblia, na minha Bíblia, está escrito, Jesus conforta os discípulos. Por que eu falei aqui para vocês, perguntei quem é discípulo de Jesus? Porque assim como Deus estava ensinando os discípulos, as pessoas que andavam com ele estava ensinando. E é bom lembrar que os discípulos tinham falhas.
Eles eram pessoas como nós. Eles eram seres humanos. Eram discípulos porque eles andavam com Jesus. Quem anda com Jesus aqui? Por isso que essa mensagem é voltada para os discípulos, para nós. E esse momento aqui, nós sabemos que era um momento difícil para os discípulos. Um momento em que o Senhor estava preparando eles, falando de coisas que iriam acontecer, instruindo os discípulos, assim como Jesus sempre faz conosco. Jesus está sempre nos ensinando, nos discipulando em todos os eventos, os cultos da igreja. O Senhor não abre mão de nós. Assim como ele preparou aqueles discípulos que estavam com ele, ele também está nos preparando. Como eu disse, gente, aqui tem tantos detalhes nesta noite que Jesus confirmou a palavra que eu ia ministrar, tanto através do louvor, como da pastora Suzane, como da pastora Maria, né, do pastor Renato. Então, assim, eu fiquei mais tranquila. Porque eu confesso para vocês que quando eu vou pregar, eu sofro. Ai, como eu sofro. Porque, assim, eu aprendi a buscar muito do Espírito Santo para dar uma palavra, porque a pior coisa que tem é a gente falar da gente mesmo. Não flui. Não flui. A igreja não muda, não cresce, não recebe, não fortalece. Mas amém. E aqui, nesse período aqui, em que Jesus ensinava os discípulos, eles, como homens, como pessoas, como seres humanos, eles tinham medo, eles tinham insegurança, eles tinham angústia, ansiedade, preocupação excessiva, desespero, depressão e tantas outras coisas mais. Sabe? Porque não é fácil a gente imaginar que a gente vai ficar só. Porque na medida que Jesus ia falando com eles aqui, porque é bom a gente lembrar que nesse período aqui, Jesus ainda não tinha subido. Ele estava preparando os discípulos, as pessoas, para que iria acontecer. E como eles tinham lá o braço direito, que era Jesus, eles ficaram confusos. Meu Deus, mas como assim? Como que vai ser? O que vai acontecer? Quanto sofrimento! Igreja, e nós, como discípulos de Jesus, nós temos esses mesmos medos. Mas o pior que eu acho, igreja, é que nesse tempo, Jesus ainda estava ensinando e ele não tinha subido. Então, os discípulos estavam lá junto dele. E nós, hoje, tem pessoas que falam assim, mas hoje Jesus não está aqui. É muito difícil para a gente servir, para a gente buscar Deus, para a gente não ver ele. Gente, igreja do Senhor, que o Senhor possa falar, ministrar na nossa mente, em nome de Jesus. Jesus pode não estar aqui, mas aqui nós temos a palavra de tudo que ele ensinou aos discípulos, tudo que ele falou. Até depois, né? Sabemos que depois que ele foi, aí ele voltou, né? E a gente sabe disso hoje. Nós sabemos que o Espírito Santo está em nós, está em mim, está em você. E por que nós temos tanto medo? E por que nós somos tão inseguros nas coisas que o Senhor põe na nossa mão? Por que nós temos medo de desafio? Por que nós temos medo de fazer a obra do Senhor? Por que nós temos essa insegurança? Se nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Ele está conosco o tempo todo, até a consumação do século. Ele subiu para preparar lugar, para que nós possamos estar junto dele. Não, ele está conosco não só aqui, mas também na eternidade. Nós vamos viver com Cristo. E mesmo a gente sabendo de que no ensinamento aqui, que ele ensinou para os discípulos para não ter medo e tal, como eu disse para vocês, para não ficar angustiado. E a gente tem dia que a gente está angustiado, tem dia que a gente não acorda bem. Ok, porque nós somos seres humanos e o Espírito Santo, o Senhor, também sabe disso. Mas por que a gente vai deixando isso acontecer no dia a dia? Por que nós não oramos, pegamos a palavra e começamos a orar em cima dela aqui, ó? Se nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos direcionar, se nós temos o Espírito Santo que nós podemos orar e pedir para ele curar, libertar, por que nós continuamos com a mão na cintura? Vocês já observaram que às vezes a gente levanta e assim, tá tudo ruim,
tá tudo... Eu não sei se isso acontece só comigo. Meu Deus, não é possível. Tem dia que a gente não tá bem e às vezes não tem um motivo certo. Você não sabe o porquê. E nós esquecemos que existe um mundo espiritual e enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ter sossego. Sempre vai ter um contra-ataque, sempre vai ter uma luta. Mas como a pastora falou, o Senhor está nos ensinando através dessas lutas. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele escolheu um povo forte, uma igreja forte. Nós não somos fracos, podemos até parecer fracos, mas o Senhor nos fortalece na hora da angústia, na hora da tribulação. Então, por que esse medo? Porque essa preocupação excessiva que às vezes gera em nós esses sintomas aqui, problemas no nosso físico. Quantas vezes nós estamos doentes, muitos de nós estamos doentes, e não é só aqui não, é na igreja em geral. Porque o povo gosta de ouvir. Mas quando sai da igreja, eles não gostam de buscar. Eles não têm força, o contra-ataque vem. E eles não conseguem permanecer na palavra. Vocês acham que é fácil para mim falar isso para vocês? Vocês acham que é fácil para mim pregar essa Bíblia e ficar lendo o máximo possível? Não, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dando prioridade para outras coisas. Principalmente alimentar a nossa carne. A gente não fica, assim, um dia inteiro sem comer. Normalmente a gente não faz isso. A gente alimenta bem a nossa carne. Normalmente, no café da manhã, almoço, janta, enfim. E por que nós não ficamos um dia sem alimentar para que o Senhor possa nos usar? Para que o Senhor possa fazer com que a gente ganhe almas para Ele, para que Ele nos dê unção de autoridade para a gente expulsar demônio e curar os enfermos. Do jeito que o mundo está, com pessoas enfermas. Aí a gente vê na televisão, nossa, meu Deus, como tem acontecido coisas ruins. E a gente está quieto, e os cristãos estão de braços cruzados. Sabe o que eu vi um vídeo essa semana? Achei muito interessante, mandei para a pastora Suzane. Sabe? De uma pregadora falando que o povo está tão parado, o povo de Deus está tão parado. E Satanás está ganhando força. Porque o povo já não ajoelha mais para orar, para buscar ao Senhor. O povo está ficando intimidado. O povo vê as dificuldades, os contra-ataques, ao invés de avançar. Não. Começa, andar para trás igual o caranguejo. Gente, vamos tomar a postura de crente. Vamos tomar a postura de povo de Deus, de família em Deus, em Deus. Em Deus. Vamos mudar a nossa forma de agir. Vamos reagir, povo de Deus. Vamos parar de ficar com os braços cruzados e deixar o inimigo atacar, sendo que o Senhor nos deu arma, nós temos as armas. Mas está todo mundo parado. Está todo mundo cansado, porque trabalha muito. Está todo mundo com a mente doente, porque fica vendo coisas que não deveria. Coisas na internet, nas redes sociais, que não faz bem nenhum. Mas a gente pega o celular e vai, e passa um vídeo engraçado e a gente começa a ver. E vem outro, e vem outro, e vem outro. Às vezes a Bíblia está do lado. Ou às vezes a gente está até em cima mesmo da Bíblia. Você pega o celular, você fica 1 hora no celular. E a Bíblia está lá do ladinho. E não tira 10 minutos para ler a Bíblia. Porque está tão divertido. Porque está rindo aqui dos videozinhos. Sem contar as coisas ruins, né? Muito pior, que às vezes eu estou falando de vídeos engraçados, coisas engraçadas. O pior é que o crente... Ele não vê só coisa boa, não. Vê muito vídeo que não deveria, que adoece a mente. E, infelizmente, vê vídeo até de pornografia. Que isso? Tem coragem de falar isso? Tenho coragem. Porque o povo de Deus está perecendo. O povo de Deus, ele está morno. E o que é que o Senhor pensa disso? O que é que a palavra diz sobre isso?
O que o Senhor diz? Vocês conhecem a palavra? O Senhor fica a ponto de vomitar quando ele vê a gente com atitudes assim, pensamentos assim, que desagrada a ele. E somos discípulos. Gente, eu tenho um rapaz que eu trabalho com ele. O nome dele é Lucas. Ele foi criado na igreja. Conheço ele desde pequenininho. A mãe dele e o pai eram líderes de ministério de casais da igreja. E foi através da mãe dele, que eu fui para a igreja. Ela é minha mãe na fé. Era, né? Porque eu considero, mas assim, ela já faleceu. E o Lucas, ele, desde criança na igreja, fazia parte dos jovens, dos adolescentes. E acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, ele congregava na igreja que eu congregava. Só que antes de ser Céu na Terra, eu esqueci o nome, mas era no Nova Era, que ainda fazia parte da Quadrangular, depois desmembrou. E hoje é Céu na Terra. Já tem uns 4 para 5 anos que é Céu na Terra. Acho que uns 5 anos. E aí, o Lucas, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele fez um negócio com uma pessoa da igreja. Olha só, gente, eu estou falando de igreja. Eu não estou falando que todos são convertidos verdadeiramente, não. Eu estou falando de igreja, do povo que conhece a palavra. Porque tem aquelas pessoas que realmente são convertidas no Senhor. Mas outras estão no processo e tal, enfim. O fato é que essa pessoa da igreja, o Lucas, ele é um empresário, ele é dono da El Shaddai, ali na El Shaddai Tambores, no Anel Viário. E ele tem uma outra empresa, indo para a Hidrolândia, ele trabalha com óleo reciclável. E ele como é que fala aquela pessoa? Trabalha com factory. Ele trabalha com factory. Igreja, uma pessoa da igreja, um homem da igreja, deu o tombo nele de R$1 milhão. R$1 milhão. Ele passou o dinheiro para o rapaz, e o rapaz saiu da igreja, foi para outra igreja e não pagou ele até hoje. Nem um centavo. Ele, com 2 filhos pequenos para cuidar, ficou praticamente sem nada. A única coisa que ele tinha, que ele ficou, foi com uma casa financiada num condomínio pequeno, ali, não lembro o setor, ali para o lado do Solange Park, por ali. Ele teve que vender a casa dele, o pai comprou a casa dele, assim, rapidinho, para poder dar uma força para ele tentar se reerguer. Mas Deus foi tão fiel com aquele homem que hoje eu trabalho na casa dele. Ele tem um big de um apartamento no Marista. Deus honrou ele depois. Mas vocês acham? O que ele pensa da igreja hoje? Quer nem saber do povo crente. Ele fala, ele me chama de tia, porque como eu conheço eles desde pequenininhos, né? Ele e a irmã dele. Ele fala, tia, eu faço negócio com qualquer um. Menos quando fala que é crente. Eu tenho tem pastor que me deve, que chegou na minha frente, assim, sentou na minha mesa, e falou, eu preciso disso, eu preciso de tantos tambores, eu vou te pagar em tanto tempo. E ele foi lá e vendeu. E não pagou. Gente, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando assim do povo que vai na igreja, que conhece a palavra. E pessoas que falam e não cumprem. Pessoas que não têm responsabilidade, não chegam na hora, não tem compromisso. Gente, eu estou falando de compromisso com o Senhor, eu estou falando da obra do Senhor, eu estou falando do povo de Deus. Eu não estou falando da liderança aqui como os pastores, só isso não, porque nós temos sim que obedecê-los, respeitá-los, fazemos a obra, ajudá-los. Somos os braços direitos deles, porque eles precisam. Mas antes disso, eu estou falando do Senhor. Eu estou falando do Senhor. Que tem pessoas que, às vezes, falam, prometem uma coisa,
e não cumpre. Pessoas que às vezes prometem uma coisa, às vezes para um adolescente ou para uma criança, e não cumpre e faz de conta que está tudo bem, não pede desculpa, não pede perdão, nada. Uai, criança e adolescente não é gente, não é filho de Deus, não. Porque pelo que eu sei, pelo que eu conheço da palavra, nós temos que fazer o melhor para as pessoas como se fosse para Deus. Como se fosse para Deus. Então, se eu falo alguma coisa, eu tenho que cumprir, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo fala. Ele sabe, ele te conhece. E às vezes a gente não atenta para isso. O Senhor está vendo. Eu estou falando isso para a gente ter temor. Nós temos que ter temor. Eu vou confessar algo aqui para vocês, porque eu tenho falhas, como todos vocês têm. E eu fiquei tão triste esses dias, sabe por quê, irmãos? Porque eu falhei com o Senhor. E eu tive, pastor, a ponto de pedir para você e a pastora orarem por mim, porque o mundo espiritual existe, e a gente faz de conta que não, que é natural, existe, nós recebemos muito contra-ataque. E eu um dia aqui pregando, se eu não me engano, acho que foi na última pregação, ou se foi numa oração, eu não sei, não me lembro. E eu falei aqui, estou confessando o meu pecado para vocês, mas eu pedi muito perdão para Deus. Porque eu não quero entristecer o coração do Senhor, eu não quero fazer isso, eu não posso. É uma coisa simples, mas quem tem temor... Porque para Deus, ele não faz. O pecado desse homem lá que tirou R$1 milhão do Lucas é o mesmo de algo pequeno, aparentemente pequeno. Mas pecado é pecado. Não adianta ser uma coisa muito grande ou pequenininha, não. Nós precisamos melhorar. Sabe? Nós temos que pensar naquilo que a gente fala. Mas o que eu fiz? Que às vezes podem achar, nossa, o que é isso? Mas eu fui tocada. Porque eu oro e busco do Senhor para que eu possa melhorar cada dia. E um dia eu, orando aqui, eu falei, sem pensar, que eu já não tinha vindo para a casa de Deus, não tinha deixado de vir para a casa de Deus por causa de cansaço. E um dia eu lembrei, aí depois que eu terminei a palavra, eu lembrei. Falei, gente, tal dia eu deixei de vir no culto por causa de cansaço. Gente, me deu uma tristeza. E eu tive tanta luta para mim subir no altar hoje, porque eu sabia que o diabo estava usando isso contra mim. Falei, mas eu vou subir, o meu pastor e a minha pastora não oraram por mim, mas eu vou subir, porque o Senhor não abre mão de mim. Porque Ele nos dá sempre uma nova chance. É isso que Ele está dizendo para nós nesta noite. Vocês podem melhorar. Eu te dou o que vocês quiserem. Eu dou para vocês, para fortalecer, sabe? Para te colocar no caminho certo. Sai da vida torta. Sai do pecado. Eu não abro mão de vocês. Assim como Ele não abre mão de mim por causa da minha falha. Eu creio que eu já estou perdoada. E Satanás, não adianta mais ele se levantar contra mim, porque o Senhor já me perdoou. Nós estamos num processo. E às vezes a gente fica com medo, né? A gente vê um Deus como um pai assim, nossa, que vai me maltratar. Não, Ele nos ama tanto que Ele não abre mão de nós. Ele quer que a gente melhore a cada dia, para a gente ter um processo até a gente chegar na glória, até a gente se encontrar com Ele. Ele está lutando por nós. Ele está nos dando uma nova chance. Então não deixa o inimigo, sabe, falar, ministrar na sua mente que você não consegue, que você é um fraco, que você não é um vencedor. Você é sim, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. O que prevalece na nossa vida é essa palavra aqui, ó. É aqui, nós temos que crer nessa palavra. O resto é o resto. Se eu tiver consciência de que eu estou fazendo conforme a Bíblia me ensina, ok. Tem pessoas que se sentem frustradas. Não se sinta assim. Você tem um Deus que pode te levar onde você quiser. Mas aí a gente vai para aquela história.
eu preciso ter atitudes. Eu preciso fazer coisas novas. Eu preciso me corrigir. Eu preciso chegar diante de Deus e pedir perdão pelas minhas falhas. Amém, igreja? Aleluia. Igreja, e quando o Senhor ele estava preparando os discípulos, uma das coisas que ele ensinou muito foi sobre amor. E a própria palavra nos ensina que no fim dos tempos o amor esfriaria. Aqui, não precisa colocar, viu, Lucas? Mas aqui, olha, em João 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha só, igreja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Hoje é culto de missões. A palavra que o pastor Renato falou aqui foi tremenda. Nós precisamos ajudar, sim, contribuir da forma que nós pudermos, não importa a quantidade. Se cada um der algo, faz uma cesta, duas, enfim. É importante a gente demonstrar amor por aqueles que têm menos do que a gente, sabe? E eu preciso me corrigir. Sabe por que às vezes eu não trago? Porque eu esqueço. Eu esqueço. Inclusive, pastor, eu gostaria até de te dar uma sugestão. Você podia colocar no dia do seu culto lá, você colocar, para a gente poder lembrar, porque realmente às vezes eu me esqueço. Eu acho que é uma ótima dica, né? Que aí a pessoa já vem para o culto, já lembra e já pega, porque eu sou uma bênção. Às vezes eu esqueço. Mas, às vezes, eu não trago, não é porque eu não tenho condições. Realmente, eu me esqueço. Mas eu vou melhorar. Eu estou melhorando. O Senhor está chacoalhando. Aleluia. Às vezes dói, né? As correções do Senhor, às vezes dói. Eita, se vocês verem a oração que eu fiz para o Senhor, tão diferente disso aqui. Mas, glória a Deus. Então, nós estamos falando aqui agora sobre amor. E eu li para vocês, né, o que Jesus ensinou sobre o novo mandamento, que temos que amar uns aos outros. E aqui, tão conhecido, né, em Coríntios, 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar... Não, vou no início. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu retenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha só, igreja, que entregue meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que como discípulos, só que como povo de Deus, às vezes a gente não demonstra esse amor que o Senhor nos ensina aqui pelas pessoas. Nós não conseguimos, às vezes, demonstrar esse amor. Às vezes nós somos tão falhos. E um dos motivos da gente ser falho é justamente querer sempre trabalhar muito. Pensar sempre no trabalho, no trabalho, no trabalho. Porque nós damos prioridade para o trabalho e aí a parte de Jesus fica, se eu der conta, se eu chegar e tomar um banho e ficar melhor, mais disposta, aí quem sabe.
Aí, às vezes, eu consigo ler um pouquinho a palavra. Ah, mas eu tomei um banho até ouvindo louvor. Já fiz a minha parte. Irmãos, a parte de Deus é a melhor. A primícia é para o Senhor, sabe? O nosso melhor tem que ser para o Senhor de manhã, quando a gente acorda. Irmãos, mesmo quando a gente está deitado, está dormindo, que você sentou na cama, que você levantou. Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu estou vivo. Obrigada por mais um dia. É o Senhor, a melhor parte é para o Senhor. E às vezes não precisa de tanto tempo para falar, para orar. Gratidão ao Senhor. Mas a gente já levanta, meio atrasada, porque tem que ir para o serviço. Faz um café correndo, né? Vai lá, lava o rosto, e veste roupa e tal. Né? E aí? Que hora que nós vamos lembrar do Senhor? Que hora que nós vamos fazer a parte do Senhor? Nossa, vocês sabem que Jesus fica muito triste com isso? Muito triste. Vocês viram que nós lemos aqui que os discípulos, eles sabiam, já estava tão claro que Jesus já tinha mostrado para eles, vocês creem que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ou seja, eu sou Deus, eu sou Jesus. E o povo não conseguia entender isso. E nós, como discípulos de Jesus, que a gente vê as obras que Jesus tem feito, e a gente fica assim, sabe? Parece que não acredita, porque qualquer coisa nos afasta da presença do Senhor. Se a gente for olhar as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas a gente se apega às coisas ruins. E as coisas ruins, como a pastora Maria falou, as coisas ruins não é para a gente afastar de Deus, não. As coisas difíceis, as tribulações, é para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Porque a forma do Senhor nos ensinar é diferente. Às vezes nós, como pais, nós queremos proteger demais os nossos filhos. Ai, mas é pequenininho. Ai, ainda não consegue nem comer um arrozinho. Tem que ser papinha. Irmãos, nós temos quanto tempo de crente? Tem quanto tempo que nós conhecemos a palavra? Aí o apóstolo Paulo diz, né? Que quando eu era criança, eu era o quê? Criança. Eu falava como criança, né? A gente tomava leitinho quando a gente é bebê. Nós não somos mais assim tão crianças. Olha, eu já tenho aí praticamente 2025. Eu tenho 26 anos de crente. E às vezes eu me pego lá chorando, triste. Porque às vezes eu passo uma raiva por algo que eu já estou orando há tanto tempo. E eu me pego chorando, triste. E o Senhor vem e fala ao meu coração para que eu possa me levantar de novo, porque graças a Deus Ele não abre mão de nós, Ele fala, Ele renova nossas forças. Mas às vezes eu me pego como criança, sabe, triste, chateada, meu Deus. Parece que não vai acontecer, Jesus, aí eu choro. Eu vou para o meu quarto e choro, falo, Senhor, eu não aguento mais. Gente, meu Deus, nós precisamos melhorar, nós não somos mais criança. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra do Senhor, vamos para o jejum, vamos para a oração, ao invés de ficar chorando. Ao invés de ficar lamentando. Como eu disse, Jesus, Ele escolheu um povo forte. Nós não porque nós somos fortes, não. Como foi dito hoje também, porque o Senhor nos fortalece, porque Ele nos santifica, porque o poder dEle na nossa vida é que faz toda a diferença. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Nos ajuda a buscar mais do Senhor, Jesus. Nós precisamos, queremos algo novo nesse ano. Então vamos fazer coisas grandes para o Senhor, coisas diferentes. Vamos levantar da cadeira, vamos levantar da cama. Vamos nos esforçar. Vamos parar com esse negócio que eu não consigo, que não vai dar certo. Ora, se a palavra do Senhor me garante que vai dar certo, aí a gente fica ouvindo as coisas que vêm na nossa mente, que Satanás, ele é especialista nisso, de trabalhar na nossa mente, para que a gente se sinta um derrotado, um fracassado.
para que a gente tenha medo, para que a gente não continue. Já viram que às vezes a gente inicia bem no ministério, de repente vai diminuindo, vai enfraquecendo, fraquinho, parecendo um choque de pilha. Por que nós agimos assim? Que espécie de discípulos nós somos? Olha para você, eu tenho analisado. Vocês acham que essa palavra já não mexeu comigo na hora que eu estava preparando? Falei, Deus, me perdoa. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Tudo de bom, tudo que a gente estiver precisando, buscando, é no Senhor que a gente vai achar. O mundo não nos vai dar nada bom. Não vai. E sabe quem está no mundo? Satanás. É ele que está no mundo, enfraquecendo as pessoas, jogando setas de enfermidade, adoecendo mentalmente as pessoas, fisicamente, levando as jovens, as crianças, as pessoas para a prostituição, para o vício. Essas tudo. O mundo é isso que oferece. Mas aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, é no Senhor, é na palavra. Então vamos ser mais compromissados com o Senhor esse ano. Vamos ler mais a palavra, vamos fazer um jejum em nome de Jesus. Você consegue. Porque a força não vem do Senhor, não vem de você, vem do Senhor. Ele nos dá força. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como a pastora Suzane falou no início, a gente faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Eu gostaria muito, irmãos, de chegar aqui e pregar uma palavra assim, sabe, de cair fogo para a gente falar em línguas. Meu Deus! Nós vamos chegar nesse nível. Mas primeiro o Senhor está nos melhorando. Primeiro o Senhor está nos curando. Sabe, Ele está mudando o nosso caráter. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Ai, Jesus, obrigada, porque o Senhor me ama. Porque às vezes a gente acha que a gente já está bonzão demais. Ó. Às vezes a gente acha que, eu vindo uma sexta-feira eu venho na oração, na outra, não preciso vir não. Vou fazer qualquer outra coisa, porque ó, tá ok. Tá não, irmãos. Tá não. Tá pouco. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que guerrear. Nós temos que lutar. Chega de ver as coisas acontecendo. Chega. Eu resolvi tomar uma posição em relação à minha família. Posso ver o que for. Porque antes, como eu disse para vocês, eu via algumas coisas e eu pensava, meu Deus, não tá adiantando nada não. E eu orava no quintal, e eu lá ungia. E não, eu declarava e tudo. De madrugada. Aí entra um ano, não resolve. Entra outro, não... a mesma coisa. Aí a gente vai entristecendo. Quando a gente vê, a gente para. Pois eu vou voltar a declarar a salvação da minha família. Eu vou voltar a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu creio na palavra. Porque eu quero ser uma discípula melhor. Eu quero agradar o coração de Deus. Tá vendo por que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Porque a gente não toma postura, porque a gente não tem atitude. A gente vai bem, de repente, vai retrocedendo. Vai dando um passinho para trás. A gente vai ficando morno na fé. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu resolvi tomar uma posição. Ontem eu falei com os meus pastores. Vou trabalhar até abril, no máximo. Porque ainda vou trabalhar até nesse período, porque eu preciso honrar meus compromissos, porque nós temos que honrar nossos compromissos. Quando a gente a gente dá uma palavra, a gente tem que cumprir. Quando você faz um compromisso, você tem que cumprir. E eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso honrar alguns compromissos. Até abril, eu vou trabalhar. Eu vou deixar de trabalhar um dia, já diminuí um dia.
Até abril eu vou parar de trabalhar na casa do Lucas. Já avisei para ele, conversei com ele, preparei ele, porque eu também não vou deixar ele na mão. Já preparei, já conversei com ele, falei, no máximo até abril. Depois eu vou ficar trabalhando só na casa da minha filha. Até Deus preparar outra coisa, mas nada que me atrapalhe de servir ao Senhor. A minha prioridade vai ser servir ao Senhor. Eu sei que tem algumas coisas que o pastor ainda não colocou para fazer, porque ele sabe que alguns dias eu chego tarde em casa. Na campanha agora de oração, eu fico triste, irmãos, porque tem dia que eu não consigo. Nos dias, principalmente, que eu trabalho na casa do Lucas, eu não consigo, eu trabalho até tarde. Sexta-feira eu trabalhei das 7 às 7 da noite. Das 7 às 7, Vanusa, você acredita? Gente, eu não dou conta. Eu já estou com quase 60. Quase 60. Já não tenho aquela força, aquele vigor mais. Mas eu sei que o Senhor tem outros planos para mim. Eu sei disso. Está demorando a acontecer, eu sei. Tem dia que eu falo, Jesus, parece que o Senhor não vai fazer aquilo que o Senhor prometeu, tem tanto tempo. Mas aí ele... Aí, agora sim. Igreja, vamos amar o nosso próximo, vamos ser honestos, vamos honrar nossos compromissos. Se você não puder fazer, não fale, não prometa. Não vamos agir por empolgação. Mas se prometeu, pode ser para um bebê, faça. Porque o que está em jogo é a sua palavra, é o seu compromisso com o Senhor. E quando você fala, não é só o Senhor ouve, não. Ele está dentro de você, está vendo, está sabendo de tudo que você falou. Aquilo que nós prometemos, vamos cumprir. Achei até interessante, lembrei de algo. No final do ano, na passagem de ano, aquele menino lá falou. No final do ano, ele falou, eu não sei se foi só para mim, ele falou para alguém aqui. Olha, se não puder fazer, não prometa. O Lucas falou isso no final do ano. Não me lembro em que circunstâncias, mas ele falou. E é algo que nós precisamos analisar. Quando nós falamos, prometemos alguma coisa, é a nossa palavra que está em jogo. E o tanto que é ruim quando as pessoas sabem que a gente não tem palavra. Quando alguém fala alguma coisa, você vai, ih, fulano? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu gosto demais dela. Porque essas falhas, né, não impede a gente de amar o próximo. A gente não abre mão deles, né? Assim como Jesus não abre mão, a gente não pode abrir mão deles, né? Mas ela fala assim, de tempos que ela fala isso. Aí eu estava precisando de alguém para cuidar lá de casa, para me ajudar, para me dar uma força, porque eu trabalhando muito fora. E se eu for pagar para arrumar minha casa, não adianta eu trabalhar fora, né? Aí eu falei, amiga, amada do meu coração, eu posso contar com você um dia para você vir aqui me ajudar? Eu te pago. Você pode falar o preço que eu te pago. Aí ela fala assim, se der certo, eu vou. Pode esquecer. Se a pessoa falar assim, se der certo, eu vou, pode esquecer que ela não vai. Não vai. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Amém, pastora? Que dia que você quer que eu vou? Sexta-feira eu estou aí. Sábado eu estou aí. Mas tem gente que não é assim. Ai, difícil, né? Difícil. Se a pessoa falou assim, ó, pastor, eu vou fazer isso. Faça no nome de Jesus. Falou, faz. Não sei como que você vai fazer. Se enfrentou alguma desculpa, perdão.
Se enfrentou alguma dificuldade e tiver que pedir desculpa, então peça, mas dá satisfação. Agora tem gente que promete e tal, e o tempo passa e age como se nada tivesse acontecido. Que feio! Que coisa feia! Não, igreja, vamos melhorar. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos o povo que ele confiou para ensinar outras pessoas. Como que eu vou ensinar outras pessoas com essas condutas? Como que eu vou ensinar? Satanás ainda vai rir da minha cara. Eu tive um pastor que ele prega, na verdade, muito sobre libertação. E ele falava claramente: se vocês jejuarem hoje, pode subir no altar. Se você não jejuar, não sobe. Porque se você tiver alguma falha na sua vida e Satanás souber, ele vai investir pesado contra você. E investe mesmo. Aí a gente acha que as coisas não estão dando certo porque Deus não está nos abençoando. Não, é porque eu não tenho caráter. É porque eu não tenho compromisso. Tá vendo que o problema é conosco, como eu disse no início? O problema é comigo. O problema é conosco. Não é com Jesus. Deixa eu mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, sabe? Que aí a coisa vai fluir. Mas enquanto a gente estiver agindo assim, vai ser difícil de Deus nos honrar. E Satanás também não vai deixar a gente assim, ó, de bobeira. Ele vai investir pesado. Te cuida, igreja. Te cuida, porque Satanás ele não é de brincadeira, não. Não é. Desculpa, viu? Porque eu puxei assim a orelha de vocês. Mas eu faço o que o Senhor me direciona. A palavra do Senhor diz que é melhor fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Então eu faço a vontade do Senhor. Amém. Lucas, por favor. Jesus é o caminho. Aleluia. Vamos levantar? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos melhore nesse ano, para que coisas novas aconteçam esse ano nas nossas vidas, os milagres que nós estamos pedindo possam acontecer. E eu creio que Ele pode fazer, porque Ele é misericordioso. Peça para o Senhor te moldar, limpar o seu coração, mudar o seu caráter.